A ardência da pimenta entre esses povos é uma qualidade fundamental que concede calor ao corpo, e é o calor que define a vida. Então, ingerir pimentas não é só saudável, mas traz proteção contra o espectro dos mortos, os pais dos animais e os outros entes que habitam os campos, a floresta, as águas e as montanhas, que predam os humanos. Esses entes se caracterizam pela sua frialdade e, nesse sentido, o calor a eles se contrapõe, delimitando a existência dos vivos. Adentrar a mata sem haver comido pimenta é um perigo, porque se alguém está frio ou doente, atrai os espectros e esses outros entes que cobiçam a vida humana, seja por desejo ou por vingança. Portanto, afirma o campo da vida humana, que é caracterizada pelo calor e pelo movimento. Mais do que isso, a dieta é parte intrínseca da interação social, epitomizada no alimento repartido, uma vez que garante a substância compartilhada no círculo dos comensais. Quem come junto compartilha da mesma substância corporal. Meu nome é José Pedro Lopes Durães, conhecido como Doquinha, é origem maranhense, tenho 57 anos, sempre fui um homem do campo. Eu segui o ritmo dos meus avós do Maranhão, me entendi trabalhando com meu pai, ele na agricultura. Meu pai é um homem muito trabalhador, já está velho, não conseguiu as coisas, porque nem todo mundo tem aquela sorte, né? Ou então, só trabalha com os braços, não trabalha com que trabalho depende de você trabalhar com os braços, mas também ter ideia na cabeça para você empregar em alguma coisa que vai lhe dar um retorno. Quando eu saí de Maranhão, eu vim diretamente para Manaus, né? Aí de lá vim para cá desse terreno aqui. Aí já mudou o sistema. Eu não conhecia, quando eu cheguei na Amazônia, eu não sabia o que era o tarubá. Eu conhecia rodo, que é o que realmente está no Maranhão. Eles lá no Maranhão não sabem o que é isso aí. Eles não mexem com tarubá, com rodo. Eu sei as duas profissões, sabe? As duas profissões. O maior tesouro, a maior contribuição, ou o maior que a gente tem aqui é o fato de ainda termos muitos produtos provenientes da agricultura familiar. Isso por si só já é um tesouro. Porque tudo que não vem produzido em larga escala, com certeza foi feito por alguém que cuidou melhor, que deu muito mais de si, muito mais carinho, muito mais atenção para aquele ingrediente. Então, eu já parto do pressuposto de que se o produto tem origem de agricultura familiar, por exemplo, a gente já tem uma qualidade superior aí. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. É a minha profissão, né? Profissão de trabalhar aqui. Eu não sou, tipo assim, obrigado. Eu trabalho porque Deus me deu esse dom de trabalhar no campo, né? De viver dessa cultura, né? De plantar, colher, levar o pão para minha mesa, a mesa de algumas pessoas, né? Faço minha farinha, algumas coisas que eu faço aqui a respeito do alimento, né? E não é só para mim também, né? Porque o que eu produzo aqui não cabe só na minha mesa, né? Vai para a cidade, vai para outros lugares aí, aí é aquela coisa, né? O alimento pessoal. Primeiro eu roço, planto, colho, arranco, trago, raspo, ponho de molho, servo, levo para a prensa, peneiro,
faço a torragem. Ponho na coxa para esfriar. Depois ponho no saco. No livro A História da Alimentação do Brasil, de Câmara Cascudo, a gente, no capítulo da culinária indígena, ele fala sobre a nossa rainha do Brasil. Ele remete, então, ao nosso grande tubérculo, que a gente pode dizer que só tem no Brasil. Ela saiu do Brasil, que é a mandioca. Ela é o grande alimento, não só dos povos indígenas, mas hoje em dia você tem... você se alimenta da mandioca de norte a sul do Brasil. Quando a gente pensa em Amazônia, em Roraima, extremo norte, mas a Amazônia de um modo geral, também um outro produto, outro insumo que é impossível você não deixar de pensar são as frutas, o potencial que a gente tem, a diversidade que a gente tem de sabores e aromas em termos de frutas de um modo geral, né? E é interessante perceber que a gente não explora a fundo todo esse potencial. Se você for fazer uma análise bem fria do mercado e até do consumo nosso mesmo diário em casa, vai se resumir a uma pouca variedade ali, frente ao que a gente tem de verdade, né? Então, assim, eu acho que falta... talvez... Não é que falte, talvez a gente tenha que buscar de novo aquela coisa de resgatar todos aqueles sabores antigos que a gente tinha, que a gente sempre usufruiu, sempre aproveitou, sempre degustou em casa, nas nossas famílias, nas nossas avós, principalmente, nossos avós, e que hoje a gente está deixando de lado, trocando toda essa diversidade por apenas, sei lá, meia dúzia de variedade de frutas, né? E na verdade a gente tem muita coisa para explorar em termos de doce, em termos de suco, em termos de aplicação para geleias, para compotas, enfim, explorar realmente toda essa diversidade de aromas e de sabores que as nossas frutas têm. A vida do pescador ela é meio sofrida, por uma parte, né? Que tem gente que diz assim, rapaz, o pescador passa bem. Bem, ele come bem, né? Mas só que ele não tem hora para comer, meu amigo, né? A hora que ele chega, né? É que já vai fazer uma boia para comer, aqui já está com sentido lá no malhador dele, né? Ou na linha dele para pescar. Tudo isso aí, né? Isso aí. Tem que acordar cedo, né? Acordar cedo para sair para pescar. Olha, eu levanto aqui 3 horas. Esse meu filho que passou aqui, ele mora em Caracaraí com a mulher dele. Ele vem na moto todo dia, né? Mas quando ele chega aqui, o café está pronto, os malhadores já estão tudo na beira aí, eu saio com ele para botar os malhadores. Aí a mulher dele, quando ela fica aqui, aí ela já vai, não sei o que, amador com ele, e a minha filha já chega para trabalhar. Aqui ninguém não para, né? O dia todo. É interessante a gente pontuar como muitos dos hábitos que são arraigados assim dentro de uma determinada cultura, eles se modificam ou eles passam por transformações ao longo do tempo. A ligação que nós amazônicos temos, por exemplo, com os rios, com os nossos peixes, ela sempre foi muito forte. Isso é inegável. Quando a gente fala de cozinha amazônica, um dos primeiros ingredientes que vem à cabeça logo são os peixes dos nossos rios, que são inúmeras variedades, né? E que todos a gente consumia a priori. E é engraçado a gente perceber como ao longo de algumas últimas décadas, principalmente, parece que a gente elitizou um pouco, selecionou aqueles peixes que a gente considera, não, esse aqui
é mais palatável, é mais gostoso. E na verdade não, a gente sempre comeu todo tipo de peixe, né? E é interessante a gente perceber como muitas vezes essa mudança de hábito, ela é introduzida na nossa sociedade por causa da questão comercial mesmo. Então assim, a gente tem, por exemplo, a gente sabe que a gente tem muito forte na produção de peixes de viveiro aqui no estado, que abastece o nosso estado, abastece o estado vizinho também. Então assim, se eu tenho em abundância uma determinada espécie, por que eu vou me preocupar em estar comendo outras, né? Então acaba fazendo uma espécie de uma seleção, essa coisa do mercado mesmo. Mas isso é ruim, de certa forma, porque a gente perde em tradição, a gente perde em hábitos que eram nossos e que acaba não passando para as futuras gerações. Essa questão das pimentas é meio que um caso de amor, assim, né? Do roraimense, mas do Amazônia de um modo geral, porque a pimenta, originalmente, ela é o primeiro tempero, de fato, dos povos originários, né? Então, os índios, na verdade, o grande tempero que utilizam para dar um sabor, um toque diferenciado no alimento é a pimenta. E aí, depois, com o desenvolvimento desse hábito alimentar, né, de consumo da pimenta, a gente foi descobrindo que existem vários outros benefícios. Um deles, inclusive, para a nossa região, extremamente positivo, que é a questão do ajuste da temperatura corporal, né? Então, dá um equilíbrio com a questão do calor, né? Você tem aquela suadeira da pimenta e tal. Então, assim, acho que, sem saber disso, o roraimense acabou trazendo esse hábito com força total e utiliza todas as variedades possíveis que a gente tem disponíveis aqui na nossa região. Seja as mais fracas, seja aquelas que são só para dar realmente um aroma no prato, ou aquelas que são realmente para dar uma suadeira no caboclo. Tucupi é um caldo que vem da mandioca brava, tá? Que é utilizado pelos indígenas desde os seus primórdios e que é um dos ingredientes mais utilizados na Amazônia, mais precisamente no Pará. A mandioca ela é colhida, né, descascada, colocada na água para amolecer. Dali ela vai para um aparelho para ser moída. Desta moagem ela vai para um tipo de peneira, vamos dizer assim, em comprido, que a gente chama de tipiti, tá? Que este tipiti você vai jogar a massa desta mandioca que já foi moída dentro e vai espremer o caldo. Este líquido que sai ainda não é tucupi, ele se chama manicoeira ou manipoeira, tá? Ele é alto teor de ácido cianítrico, então ele é venenoso para os animais e para o ser humano. A partir do momento que este líquido vai para uma tigela, uma bacia, ele vai descansar, que a gente fala, para que se separe o sólido do líquido. O que é o sólido? O sólido é a goma, é o polvilho, tá? Você vai retirar e vai pegar este líquido. Este líquido continua ainda manicoeira, ele ainda não se tornou tucupi. Para se tornar tucupi, ele vai ter que fermentar, ele vai ter que ter um grau de fermentação. Aí ele vai para uma panela, porque ele ainda tem ácido cianítrico, né? Então ele ainda está venenoso. Ele vai fermentar. Só com esse processo de fermentação que o ácido cianítrico vai se acabar. E aí, para se tornar tucupi, o paraense fala que ele precisa ser temperado com chicória, alfavaca e cipó d'alho. A partir do momento, isto é o tucupi amarelo. O que é o tucupi negro? O apixana, ele retira no tipiti, vem o caldo, que é a manicoeira. Ele deixa sentar muito pouco, ele retira uma pequena quantidade do amido.
vamos dizer assim, que é a goma, né? E coloca para ferver, tá? Então essa redução da manicoeira que vai se tornar o tucupi negro, tá? Ele é fermentado durante até 8 horas, tá? Ele se transforma num líquido mais espesso, como se fosse uma rapadura, aliás, um melaço de rapadura, né? Muito confundido por algumas pessoas que não conhecem o sabor do tucupi, porque ele não tem acidez. O do Wapixana não tem acidez, porque eles não deixam fermentar. O macuxi já deixa um pouco fermentar, então você vai ter uma acidez. Todos os grandes pratos de qualquer lugar do mundo, ou que referenciam determinado lugar do mundo, surgiram exatamente do quê? Da simplicidade, daqueles ingredientes que você tem disponíveis ali e que, de uma forma muito natural, acaba que você junta um com o outro, opa, aqui está dando um sabor diferente. E se a gente colocar mais esse outro aqui? Então, assim, as receitas tradicionais, como todas as outras, surgem dessa experimentação de se permitir pegar os ingredientes que você tem disponíveis ali na sua cultura e começar a brincar com eles. E a damorida nada mais é do que isso. Essa grande mistura de ingredientes avulsos que o índio tem disponível em abundância dentro da sua comunidade. Quando a gente estava pequena, né, a gente vivia no caça, né? Meu pai caçava, pescava. Ele trouxe caça, todo tipo de caça. Tem macaco, jabuti, catito, tem todas as caças que a gente come. Até eu estou ensinando meus filhos todinho para comer isso daí. Eles comem, eles não negam nada. A gente viveu assim, comendo caça, damorida. Damorida é todo dia aqui. Não pode ficar sem damorida não. Beiju. Se quando não tem, quando a gente não acha caça, a gente come só damorida. Assim, pimenta, sal e beiju. Eu aprendi a fazer damorida lá da minha mãe, né? Agora minha mãe aprende do meu avô, né? É assim que mais. Agora está continuando mesmo, não muda nada não. É mesmo que a gente coloca pimenta, tucupi. É assim que a gente faz damorida. Está continuando assim, mas não está mudando nada não. Mesmo caço, mesmo peixe que a gente coloca dentro da damorida. Coloca pimenta, tucupi preto, né? E sal, água e peixinho ou caçadinho. Às vezes a gente moqueando para ficar mais gostoso, né? Não muda nada não. A damorida é um ensopado de carne de caça ou de peixe, né? E bastante apimentado. Diferentes pimentas entram na composição da damorida. É o prato cotidiano, é o prato principal, que eu me lembro de ter visto em todas as casas, macuxi, wapixana, em Garicó. O pote da damorida, ele ferve por muito tempo. Às vezes é o dia inteiro, a panela já está lá, né? Ela pendurada sobre o fogo, enfim, essa distância do fogo é que é variável, né? E ela fica lá cozinhando o dia todo. Para a refeição, há uma refeição que é diurna, né? Logo pela manhã, e a noturna. E
Em ambas as refeições, a damorida é o prato principal, acompanhada do beiju, que é esse, como eu disse, um pão de farinha, um pão de mandioca muito fino e crocante, né? Ou a própria farinha de mandioca. Essa questão de colocar a damorida como um prato, trabalhar ela efetivamente como um prato típico, ela tem sim uma questão política, porque não tem estudo. Por exemplo, não existe um estudo que colocasse a damorida, por exemplo, como o prato típico nos guias turísticos. Não existe esse estudo. Então, por que alguém colocou? Né? Qual o sentido de colocar? A gente tem essa ansiedade, né, nós roraimenses, né, qual é a nossa característica, mas sempre são identidades mais ou menos inventadas, ou pelo menos em disputa, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho que foi indicado, né, por artistas como o pessoal do Roraimeira, que é buscar essas características dos povos nativos daqui, né, dos Wapixana, dos Macuxi e outros. Né? A questão do típico, a gente pode dizer que ela não existe porque as regiões locais, cidades, elas são constantemente influenciadas, né, pela questão da migração, e que a gente não pode limitar um estado a ter só um prato típico, só um prato com uma identidade, né? É isso no que eu acredito. Então, um prato típico, eu te digo que não, mas existem vários. Eu não lembro muito bem, mas eu sei que antes do meu avô vir com toda a família, que eles vieram mais ou menos umas 30 famílias com seus esposos, alguns que já tinham filho, umas 30 famílias no mínimo que veio nessa época, em 1902. O meu bisavô esteve aqui primeiro, isso levava 6 meses para chegar de lá da Paraíba aqui, né? Porque também tinha que esperar a época da chuva para poder vir de barco, de batelão, porque não tinha como passar com os bancos de areia, né? Então tinha que esperar o inverno para poder vir. Então ele chegou aqui, viu que podia desbravar esse território que ainda era pouco conhecido e trouxe a família. Quando ele voltou, ele foi para lá, conversou com todos, se organizaram e vieram para cá. O gado foi trazido em 1888. Já existia algum gado, mas quem trouxe para cá o gado zebu foi o meu sogro, Adolfo Brasil. Ele, o pai dele, que é o Coronel Bento Brasil, que tem aquela rua Coronel Bento Brasil, que foi um desbravador também do nosso Roraima, antigamente território de Rio Branco, e trouxe o gado zebu. Eles eram fazendeiros, eles vieram desbravar a pecuária. A paçoca já era uma comida que eles levavam no campo, quando eles iam tocar boi para dormir, e eles, como era uma comida que não estragava, eles já faziam isso, né, nas fazendas. Então ele achou que ia dar certo fazer paçoca para vender, né? E deu muito certo, né? Tanto que hoje é tradição, né? A nossa paçoca virou tradição, é reconhecida uma das melhores paçocas de Roraima. Então o segredo da paçoca, a gente costuma dizer que é a carne, né? A carne tem que estar bem sequinha, né? A carne do gado. O primeiro procedimento, a gente mata o boi, abre as carnes para secar, né? Salga e bota para secar. Isso leva uma média de 3 dias se estiver fazendo um sol bem bacana, né? Depois que vai fazer, tem que tirar o sal, que bota a carne de molho, né? Lava várias vezes para tirar bem o sal e depois assa. Depois que assa, corta, tira
o excesso de gordura, algumas pedras que pode ter na carne e coloca, aí vai para a forrageira. Vai para a forrageira, faz junto com a farinha, ela vai batendo para fazer a paçoca. Depois segue para preparar ela, ela já tá carne, já é assada, né? Só vai esquentar, frita uma cebola com óleo e coloca ela dentro, aí finaliza. A nossa chegada aqui foi bem inusitada, assim, não teve nada projetado. Viemos, a irmã do meu esposo mora aqui e viemos conhecer a cidade. Morávamos em Manaus e viemos conhecer a cidade, né? Apesar de ser tão perto, nunca a gente tinha vindo. E quando chegamos aqui, amamos, né? O clima, a cidade, as pessoas, muito acolhedor, o rio maravilhoso. E quando decidimos voltar para a nossa terra, não deu certo voltar para a nossa terra, então o mais perto seria vir para aqui, em busca de qualidade de vida. Quando abrimos a tapiocaria, a princípio assim, abrimos sem nenhuma mídia e foi no boca a boca. E assim, para surpresa nossa, não foi nada projetado assim, vou fazer isso para acontecer isso. E foi do nada que fomos acolhidos, fomos abraçados. Os nordestinos começaram a saber que tinha um tiquinho do Nordeste em Roraima. E foi acontecendo. Então eu comecei pequenininho, depois aumentou e hoje estamos onde estamos. Mas assim, eu agradeço muito a população de Roraima, as pessoas foram muito receptivas e assim, quando vem alguém na casa das pessoas que moram aqui, convidam, vamos ali conhecer um cantinho. E o nosso cantinho é assim, foi feito à base de amor, sem pretensão, que deu certo e todas as pessoas, tanto nordestinos como os macuxis, amam aqui e nos receberam de braço aberto. Então, só gratidão. Nós aqui, o CTG é uma entidade cultural, onde é que se desenvolve a cultura gaúcha, que consequentemente acompanha suas comidas. Então as comidas são diversificadas. A gente tem, por exemplo, o arroz carreteiro, ele é muito parecido com o risoto, só que o tempero e no momento de fazer é um pouquinho diferente. A gente também tem a galinhada, que nós chamamos galinhada, e tem o boi no rolete, porco no rolete, carneiro no rolete e finalizando com o tradicional churrasco gaúcho. Bom, a gente aprendi a assar lá no sul, né? Pessoal do Rio Grande do Sul e eu sou de Santa Catarina, mas aqui pro norte todo mundo é do sul, né? Então a gente aprendeu e a gente gosta e a gente sempre faz o melhor possível para fazer um churrasco bom. E desde costelão, boi inteiro, porco, ovelha, carneiro, tudo a gente dá conta de assar. Lá no sul é mais boi confinado, aqui já é boi de pasto. A carne daqui ela é mais saborosa, ela tem um sabor diferente daquela lá do sul que é confinado, né? A cultura do gaúcho já é vinda, ele já aprendeu fazendo churrasco, né? E sempre a gente tenta fazer uma coisa diferente, né? Eu tenho meus churrascos costelão no chão, com tambor, já não faço mais de lenha no chão, com aquela linha no chão para não ter muito sujeira. E aí, isso aqui é uma novidade para muita gente. Aqui, os lugares já tem muitos anos. E não vai ser o primeiro não, vai ser vários, se Deus quiser. Essa vinda dos sulistas em geral, principalmente do pessoal do Rio Grande do Sul, foi também política de fazer com que as áreas daqui tivessem uma produção, né, que não fossem ociosas. E aí veio fortemente marcado pela produção extensiva de arroz e também aí a pecuária. Partindo disso, da mesma maneira que os nordestinos, eles também trouxeram consigo seus hábitos alimentares e eles também têm toda uma ascendência, toda uma árvore genealógica de migrantes. Mas o censo de 2000, por exemplo, ele trazia uma informação incrível, que era de cada 4
habitantes de Roraima, de cada 4 roraimenses, 1 era nascido no Maranhão. Isso dá uma ideia, né, da proporção de imigrantes. Mais de 50% da população de Roraima, em 2000, não era nascida no estado. E 25% eram nascidas no Maranhão especificamente. Então isso já mostra que a proporção da migração vinda do Nordeste era preponderante, era muito grande. Né? Migrantes do Norte, de outros estados do Norte, vinham em segundo lugar, e do Sul, lá em terceiro lugar. Né? Então eram 6 mil paranaenses, 3 mil rio-grandenses, sul-rio-grandenses. Então era essa proporção. Né? Se você tinha 100 mil maranhenses, tinha 6 mil paranaenses, 3 mil gaúchos. Nós não temos ainda, no Brasil, uma gastronomia, uma unidade gastronômica. Nós não temos essa identidade gastronômica. Então, se a gente não tem essa identidade nacional, como que a gente vai ter uma identidade regional? Ou seja, há algumas identidades que são silenciadas, né? Que são omitidas, que são colocadas ali, escondidas, né? Mas que estão aí. E quando você cria uma identidade, você está silenciando outras culturas. Né? A mesma coisa, a gente fala, porque... Isso é uma coisa que também aparece em algumas manifestações culturais, porque o índio... Não existe índio genérico. Índio é uma categoria colonial. Ninguém falava índio antes dos europeus chegarem. Só faz sentido falar índio quando você tem alguém que não é. Né? Aí se cria essa categoria, que aliás era um erro, que o Colombo achou que estava na Índia. Né? Então é um negócio completamente absurdo. Mas não existe um índio genérico, né? Porque o Wapixana é muito diferente do Yanomami. O Yanomami é muito diferente do Tupi. O Tupi é muito diferente do Aimara, do Quechua, do Mexica. São centenas e centenas de línguas e culturas diferentes. Com essa questão da migração, assim como a gente sofreu e sofre no início da colonização, né, do território, com a vinda dos nordestinos, né, com os sulistas, a questão da migração da Venezuela, né, para cá, ela vai ser quase que não tem como a gente fugir dessa influência. Bueno, mi nombre es Adrián Arturo Tiguero Vázquez y aquí estoy como asistente del jefe de cocina. Yo soy prácticamente la persona que recoge los mínimos detalles que él olvida, que él tiene por allí pendiente, y aquí me desempeño en todas las áreas, como armador, como planchero, como la persona que hace los sucos, en cualquier parte donde me necesitan, ahí estoy. Igual que todos los muchachos aquí, este negocio prácticamente todos hemos entrado aquí sin saber nada, absolutamente nada, y esta ha sido nuestra escuela. Aquí todos hemos aprendido a hacer de todo um pouco. Como decimos em Venezuela, guerreiro. A gente tem, principalmente durante os últimos 6, 7 anos, muito marcadamente, devido à migração venezuelana para cá, para o nosso estado, essa nova inserção de produtos no nosso mercado. Então a gente tem o alto consumo de arepas, então até mesmo no mercado a gente já encontra a harina pan, que é um produto que dali então se faz as arepas. A gente tem o consumo dos pepitos, que para os roraimenses em geral que viajavam a Santa Helena ou as outras áreas da Venezuela já consumiam, mas que agora eles estão muito mais próximos da gente, né? Talvez nas nossas esquinas, nos nossos bairros. É um produto de muito mais fácil acesso e que foi muito bem recebido, porque ele vai se parecer bastante com um produto que já existia aqui na nossa região, que é o aloprado. Então é uma forma de sanduíche dentro de um pão misturado com algumas hortaliças, daí a gente pode estar alface, tomate, cebola roxa, o que seja. Então já existia esse consumo. E os pepitos vieram para incrementar, porque os pepitos eles não trabalham com a carne de hambúrguer, é uma carne mesmo, e também trabalha com a questão do molho, que isso sim é uma identidade própria do pepito e própria dos venezuelanos, que optam por fazer as maioneses caseiras e tudo mais, o que lhe concede esse sabor tão
peculiar e tão próprio ao pepito. A gente vê hoje um mercado em expansão, existem diversos negócios, diversas empresas que trabalham no segmento das pizzarias. Isso também, obviamente, devido à alta demanda. Então, o roraimense ele tem um elevado consumo de pizza, ele gosta realmente, foi um produto muito bem aceito aqui na nossa região, na nossa cidade de Boa Vista, assim como nos interiores também. Esse acesso a ter esse tipo de produto fez com que as empresas começassem também a buscar diferenciais, não só vender as pizzas tradicionais, mas aí começaram-se então essas fusões, então a buscar pizzas de sabores diferenciados que pudessem englobar então outras culturas e também valorizar alguns ingredientes regionais. Então hoje a gente tem aí pizzas de todos os sabores, até pizzas com carne seca, pizza com carne seca e banana, pizzas até mesmo com peixe, com linguiças artesanais. Então tudo isso são derivações que não vieram da origem clássica da pizza da Itália. Os sanduíches artesanais e os food trucks em geral foram uma tendência que começaram por volta dos anos 2000, devido aos altos valores de aluguel que os estabelecimentos e as imobiliárias começaram a cobrar. Então, os pequenos empresários que ali tinham como opção aquelas famosas lanchonetes, mas que não tinham um bom local de venda, devido aqui na minha rua, no meu bairro, não fosse um ponto de muito tráfego de pessoas, então eles começaram a fazer esses lanches que já existiam desde sempre, só que de uma forma um pouco mais gourmetizada. Então, ao invés de só levar aquela barraquinha, leva-se todo um aparato em forma de cozinha, em produtos de melhor qualidade, dentre eles o que ficou mais marcado para a nossa região, os hambúrgueres, que é a mistura do pão com a carne moída, seja ela artesanal ou industrializada, e diversos outros produtos. Da mesma maneira que a pizza, começaram então os empresários a buscar alternativas para que o meu produto fosse diferenciado. Então a gente começa a ver hambúrguer de carneiro, hambúrguer com produtos com maionese de chicória, hambúrgueres com produtos regionais, com molho de tucupi e por aí vai. Então a gente tem diversas possibilidades dentro de um produto que foi importado e muito bem recebido pela nossa população. Sobre o sushi, a gente tem hoje na nossa cidade inúmeros negócios de bares e restaurantes que produzem o sushi. É um produto de origem japonesa que vem principalmente na mistura de arroz e um peixe. E claro, trazendo para o Brasil inteiro, e começamos a inventar, colocar cream cheese, cebolinha e outros produtos mais, mas que não compõem a clássica cozinha japonesa. E quando chegou aqui em Roraima, devido ao fato de que a gente não possui litoral, não tem esse acesso muito rápido, muito prático a consumir o salmão principalmente, que é um peixe que vem do Chile, então demora aproximadamente 4, 5 até 7 dias para chegar aqui de via aérea e terrestre, que é o que a maioria dos restaurantes fazem. Então quando ele chega aqui, a gente já tem um produto de uma qualidade razoável. Apesar disso, ainda o consumo de sushi é elevadíssimo, por toda a cidade, caiu realmente no gosto dos roraimenses, talvez por uma questão do arroz, que de fato é muito bem recebida pela gente, e essa mistura com peixe, que também é muito bem recebida. Como a gente tem essa dificuldade do acesso ao atum, que é outro produto mais difícil ainda, aqui optaram algumas casas de sushi por colocar peixes de água doce. Então a gente pode encontrar aí sushis utilizando o dourado, por exemplo, que é um peixe de água doce. Isso aqui, ó, que a gente fez é uma fusão de uma culinária oriental. Se vocês pararem para pensar bem, o conceito por trás desse prato é o mesmo do miso. Ao invés de utilizar soja,
eu estou utilizando o tucupi preto, estou utilizando o cogumelo Yanomami para trazer essa coisa do umami. Ao invés de eu usar tofu, eu estou usando o queijo manteiga e eu estou usando o peixe, o dourado, né? Um sabor defumado aqui para substituir a carne do porco, por exemplo. Então aqui, se eu quiser colocar um noodles aqui, um macarrão oriental, se eu quiser colocar cebolinha, quiser colocar ovo cozido, já vira uma refeição quase que completa. Mas a ideia desse prato é unir essa coisa na verdade, duas culturas tradicionais, a cultura oriental e a cultura milenar também indígena. O que acontece é que a gente não tem como escapar dessa coisa realmente de globalização. Isso é uma coisa que veio, ficou e a internet veio confirmar isso, né? Quer dizer, não existem mais fronteiras, não existem mais barreiras. A barreira física, ela não significa nada hoje. Então hoje eu ligo na internet, eu tenho acesso a ingredientes e receitas da China, da Rússia, da Alemanha, sei lá o que. E é inevitável que a gente tenha esse interesse também de saber o que eu posso, será que eu posso pescar, pensar alguma coisa dessas culturas e juntar com os ingredientes que eu tenho aqui? Será que eu consigo desenvolver algo novo a partir disso? Eu posso te falar, de novo, não existe, nós não temos uma unidade, uma comida típica roraimense. O que eu acredito são vários pratos típicos roraimense. Eu quero só dizer uma coisa muito importante para todos, não só para o que mexe, que trabalha com a gastronomia, mas seja ela qual for a profissão, faça com amor e respeito e ame o que faz, porque quando nós amamos o que nós fazemos, nós não nos cansamos e nós estamos sempre felizes. Práticas culturais são, portanto, historicamente variáveis, ou seja, mudam, se transformam, sem que isso implique necessariamente na ideia de perda cultural. É preciso entender que as culturas não existem em isolamento. Diferentes tradições estão sempre trocando informações. No caso que nos ocupa hoje, que é a culinária, esse aspecto é altamente relevante. Temos que valorizar a gastronomia daqueles que chegam, mas eles que chegam também têm que saber valorizar e respeitar a nossa cultura gastronômica, que é nossa. Nós não podemos chegar desfazendo a cultura do outro, nós temos que nos agregar àquela cultura, porque o mundo ele é lindo, depende dos nossos olhos para ver, né? Como tem esse Europa, os Estados Unidos e muitos outros países com tantas coisas lindas, nós também temos nosso Brasil, nossas cachoeiras, nossos lavrados, nossas matas, nossos rios. Enfim, é um cenário lindo o Brasil também. Então nós temos que só aprender a ver e amar.